Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando. Quinta-feira, dia do nosso grupo de estudo no Periscope, usando essa ferramenta para uma finalidade relevante. Olá, Aleixo, Djalma, todo mundo entrando. ASM Coelho 85, não sei quem você é, mas seja bem-vindo. Vamos lá, todo mundo entrando, todo mundo. Muito bem, o tema de hoje é o crime de latrocínio. Pessoal de Brasília, um abraço. Vamos lá, delegacia em peso, tá vendo? Legal, bacana. Creio que não seja uma delegacia do Rio de Janeiro, porque se for aqui o povo tem muito trabalho. Não dá nem para parar para assistir Periscope, porque a criminalidade está tomando conta da cidade. Enfim, né? Fazer o quê? Vamos lá, pessoal de Recife, Alagoas, Porto Alegre, boa noite, Almeida. Vamos lá. Pessoal, tá calor aqui, hein? Amigos, o tema de hoje é latrocínio e toda a atenção é pouca. Vamos desmistificar, vamos desdobrar o crime de latrocínio, vamos desmistificar esse tipo penal, ver as questões relevantes de prova, espantar todas as dúvidas. Latrocínio caiu na prova recente, algo parecido com latrocínio. O pessoal da delegacia aí, ó, caiu recentemente agora, um contexto diferente, por óbvio, na prova delegado de polícia de Goiás, a questão do Samuel e do Álvaro, não é? Muito bem, podemos falar sobre isso também. Muito bem, em primeiro lugar, todo mundo concentrado, todos entraram, São Luís, então, já que todos entraram, vamos manter aquele clima de sala de aula, silêncio, para todo mundo poder anotar, prestar atenção e tirar as dúvidas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o latrocínio. Se você passear pelo Código Penal, você vai ver que cada tipo penal tem um nome em iuris. Homicídio, induzimento ao suicídio, aborto, infanticídio, roubo, furto, extorsão. É só você passear pelo Código Penal. E se você for ao latrocínio, você não verá esse nome em iuris latrocínio. Pode procurar que você não vai ver. Quero dizer com isso que o latrocínio, amigos, como crime autônomo, nunca existiu no Código Penal brasileiro. É mesmo, Gabriel? É. Se você encontrar no seu código rubrica no menu hoje latrocínio, eu te dou um prêmio. Te dou a nova edição do meu Leis Penais Especiais que vai sair mês que vem, já com a lei de drogas e lei antiterrorismo. Se você achar, eu te dou um de presente. Você não vai achar. Porque o tipo penal de latrocínio nunca existiu. Se você reparar bem no Código Penal, o latrocínio, ele nunca esteve lá do latrocínio. Não é? Bom, a expressão latrocínio só veio em 1990 com o advento da Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, ela estabelece um rol dos crimes hediondos, tá bem? E nesse rol, ela fala latrocínio. E ao mencionar o latrocínio expressamente, dispõe artigo 157, parágrafo 3º, infine. Então, primeira conclusão, nunca existiu o tipo penal de latrocínio. Segunda conclusão, que decorre da primeira, o latrocínio nunca foi nada a mais, nada a menos do que um crime de roubo qualificado pela morte. O parágrafo 3º compõe o 157. O latrocínio vem no parágrafo 3º infine do 157. Então, o latrocínio sempre foi o crime de roubo qualificado pelo resultado morte. A partir dessa segunda conclusão, fixada essa premissa, que o latrocínio sempre foi uma qualificadora no crime de roubo, a gente mata várias questões. Olhem a importância de fixar a premissa. Raciocina comigo. Bom, se é crime contra o patrimônio e não crime contra a vida, de quem será a competência para processar e julgar o tipo penal de latrocínio, o crime? Bom, tem súmula 603 do STF. A súmula 603 do Supremo diz que compete ao juízo singular, ok? Ao juízo singular, processar e julgar o latrocínio. Por que, Gabriel, não vai para o júri? Porque é crime de roubo, tá bem? Não é crime contra a vida. É crime de roubo qualificado pela morte. Olha aí a conclusão.
Pessoal, o pessoal está reclamando que está travando. Então você não precisa fazer eco no que eu falo. Então se eu falo latrocínio é crime qualificado, você precisa escrever lá, crime qualificado. Quando você faz esse eco, atrapalha quem está prestando atenção e começa a travar, o pessoal reclama, tá? Então só ouça e vamos conversar. Muito bem, segunda conclusão. Se o agente matar duas vítimas para roubar um patrimônio. Não, cara, eu tava correndo. Eu tô suando, não tava dormindo, eu tava correndo, então eu tô suando aqui ainda da corrida, eu tô cansado, a corrida é uma coisa muito desgastante, né? Se quiser correr comigo, está convidado. Então, vejam lá. Se o agente mata uma pessoa para roubar, vamos ver se daqui a pouquinho, é um latrocínio. Se o agente mata duas pessoas para roubar um patrimônio, quantos latrocínios eu tenho? E se ele matar três pessoas? Isso você vai responder com esse raciocínio. Se de um lado é verdade que o latrocínio é um crime de roubo qualificado pelo resultado morte, ora, é crime contra o patrimônio. Sendo crime contra o patrimônio, se o agente matar duas pessoas para roubar um patrimônio, é um latrocínio só. Mas, Gabriel, ele matou duas pessoas, eu sei. Entretanto, o crime é contra o patrimônio. Agora é evidente. Caso A, o agente mata uma pessoa para roubar o patrimônio. Caso B, o agente mata duas pessoas para roubar um patrimônio. É claro que no caso B, a pena tem que ser maior que no caso A. Entretanto, embora esse maior número de vítimas mortas para o roubo possa ser considerado, na dosimetria da pena, em termos de quantidade de crimes é um só, ou seja, não haverá concurso de crimes, tá bem? E se ele matar três pessoas, idem, é um latrocínio só. Como caiu na prova, se eu não me engano, na prova de delegado de Pernambuco, né? O agente roubou duas pessoas, dois roubos. Se ele tivesse matado as duas, idem, dois latrocínios diferentes. Agora, sendo um único patrimônio, é um crime só. Uma questão importante, uma questão que chegou no STF, presta atenção. O agente mata um casal para roubar dinheiro, joia e tudo mais. Em princípio, você pensaria assim, você que é bom estar estudando, pensaria assim, bom, ele matou o casal, homem e mulher, para roubar seus bens. Então, tudo dependerá do regime de casamento. Porque se for o regime da comunhão universal, eu tenho um patrimônio único. Se for o regime da separação parcial, eu tenho dois patrimônios, né? Se for separação total, eu tenho também dois patrimônios. Entretanto, isso quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse, mesmo sendo casado pelo regime da comunhão universal, existem bens que não se comunicam, não é? A gente estuda em sucessões que existem bens, direito de família também, que não se comunicam. Como ele roubou os dois que compõem o casal, e há bens que não se comunicam, o Supremo entendeu que foram dois latrocínios. Tá legal? Cuidado com isso. Quer ver outra questão relevante? Cuidado. Quando existe o latrocínio, temos uma tendência a pensar, bom, se houver uma morte e um roubo, é latrocínio. Nem sempre. Vejam vocês, o latrocínio só existe se o agente matar a vítima por três motivos. Professor Aurélio, um abraço, que bom que você está aqui. Você não perde uma, hein? Vamos lá, eu não dou a sorte de assistir aos seus periscopes. Vamos lá. Leandro, presta atenção, Leandro. O agente mata a vítima, Leandro, 2010-5, por três motivos. Um, para subtrair. Dois, para garantir a impunidade. 3, para garantir a detenção da coisa. Então, somente se poderá falar em latrocínio se o agente, 1, matar a vítima para subtrair, que é o mais comum, matou para roubar o carro, matou para roubar o celular. 2, matar a vítima para garantir a detenção da coisa. Ele roubou um bem, o proprietário foi atrás dele, ele atirou para matar, para garantir a detenção da coisa. E 3, para garantir a impunidade, tá bem? Então, de um roubo,
Alguém diz que sabe que foi o agente que praticou e diz que vai à delegacia e o agente mata para garantir impunidade. Isso quer dizer que, se em qualquer caso, ainda que no meio de um crime de roubo, o agente matar a vítima por outro motivo que não seja esse, tá bem? Não será latrocínio. Então imaginem vocês que eu estou roubando um banco e me deparo com o professor Aurélio que nos assiste. Por ser meu desafeto, bom, eu estou roubando com a arma na mão, né? O que custa matá-lo? Mato ele porque é meu desafeto. Bom, ainda que eu esteja num contexto de roubo e tenha matado o professor Aurélio, não é? Não se fala em latrocínio, tá bem? Por quê? Porque eu matei o professor Aurélio. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo carinho. Eu matei o professor Aurélio, não foi para subtrair, não foi para garantir a detenção da coisa, nem para garantir a minha impunidade. Nesse caso, eu matei porque era desafeto. Ou então imaginem vocês prova para delegado de Goiás há 3 ou 4 domingos atrás. Olha como eu estava correndo, ó, tô suando ainda da corrida, né? Chega da corrida, toma banho e continua suando. No meio de um roubo, o Samuel e o Álvaro, lembram-se, prova do CESP, o Samuel ficou assustado e disparou um tiro para o alto. O tiro saiu para o alto, desceu, atingiu uma cliente, lembra? E matou-a. Então, no meio de um contexto do roubo, tá bem, Leandro? Por favor, preste atenção, cara, tá? Eu sei que são muitos, eu vou abrir para dúvida já já, tá? No meio do crime de roubo, o Samuel, que era o agente da prova, se assustou, disparou o tiro para o alto. Susto. O tiro subiu, desceu e matou uma cliente, não é? Bom, nesse caso, vejam que ele provocou a morte no meio de um contexto de roubo. Mas eu te pergunto, ele matou para subtrair? Não. Matou para garantir, que eu vou repetir por ter travado. Matou para subtrair? Não. Matou para garantir a subtração? Não. Matou para garantir a impunidade? Não. Também não. Então, não é latrocínio, tá bem? Aí eu vou ter o quê? Concurso de crimes. Homicídio mais roubo. Naturalmente, teremos um homicídio culposo mais o crime de roubo, porém jamais latrocínio, tá? Quer ver outra questão interessante? Pessoal, desculpa, eu não posso voltar toda hora, me desculpa, tá bem? Se travou, depois você pega esse pedacinho, marca no relógio que horas que travou, aí você anda lá com o cursor, pega só essa parte. Vamos lá, tá travando muito porque o pessoal não para de falar, o pessoal tá ansioso, então se vocês puderem diminuir as mensagens para não travar, é legal, tá? Uma questão que eu falei semana passada no roubo. Bom, tem duas correntes. Primeira corrente está travando, segunda corrente está normal. Então vamos lá, vamos ver se tem algum informativo que diga isso para pacificar a controvérsia. Vamos lá. Amigos, o que eu falei, não é? Semana passada para o roubo vale para cá também, tá bem? No latrocínio eu tenho uma morte mais um roubo, sendo que eu tenho uma conexão entre os dois. Mata para garantir a subtração, etc. Bom, a pessoa morta não precisa ser a mesma que será roubada. Em outras palavras, o destinatário da morte não tem que ser o mesmo destinatário do roubo. Então eu posso matar o A para roubar o B, latrocínio. Eu posso matar o segurança da joalheria para roubar as joias que estão lá dentro, latrocínio. Eu mato, deixa eu ver aqui, o policial para roubar um banco. Vejam, latrocínio. Então, a pessoa que morre não precisa ser a mesma pessoa que vai sofrer o roubo. Seja uma, seja outra hipótese, eu tenho latrocínio, tá bem? Muito bem. Outra questão importante. Olha quantas questões de prova. Gabriel, no latrocínio, a morte da vítima pode decorrer só de dolo? Não. No latrocínio, a morte da vítima pode decorrer tanto de dolo quanto de culpa.
eu também acho desproporcional você ter a mesma pena para morte causada dolosamente e para morte causada culposamente. Eu também acho desproporcional, mas em doutrina admite-se as duas formas de causação de morte. Agora, uma outra pegadinha de prova, qual seja? Outra pegadinha de prova. Eu falei para vocês que o latrocínio é um crime de roubo qualificado pela morte, lembram-se? Pois é. Só que o roubo tem 3 elementos. Só que o roubo tem 3. Se sou eu, sou eu, Gabriel Habib. Se eu sou o quê? Vamos lá. Só que o roubo tem 3 elementos: a violência, a grave ameaça e a violência imprópria. Ou seja, a violência própria, que é a violência física, a grave ameaça e a violência imprópria, que é a parte final do 157 caput. Ou depois de haver reduzido porque é meio capacidade de resistência, tá bem? Essa redução à impossibilidade de resistência, ela é a violência imprópria. Então, se eu dou um sonífero a você, você dorme e eu subtraio os seus bens. Roubo. Muito bem. Partindo dessa premissa, que eu tenho 3 elementos, ok? Pelos quais o agente rouba: violência própria, grave ameaça e violência imprópria. A questão é, no latrocínio, eu só tenho, muita atenção a isso, tá? No latrocínio, eu só tenho a violência a morte provocada por meio da violência. Eu vou repetir. O roubo tem violência, grave ameaça e redução da vítima à impossibilidade de resistência. No latrocínio, a morte é causada só por violência. Tanto é que, se você for ler o 157, parágrafo 3º, você vai ver assim, ó: se da violência resulta lesão corporal grave, ou se resulta morte. Então, veja, se da violência, o parágrafo 3º não dispõe. Se da grave ameaça, não. Só, Luan, exatamente, só violência própria, tá bem? Mas, Gabriel, e se a morte decorrer do emprego de grave ameaça? Ora, concurso de crimes, roubo mais o homicídio, tá bem? E aí, tudo muda de figura, você quer ver? Olha só, o latrocínio é julgado pelo juízo singular. Vimos isso no começo do encontro de hoje, o súmula 603 do Supremo. Se a morte decorrer da grave ameaça, eu posso ter concurso de crimes, sendo que vai ser roubo mais homicídio. Esse homicídio, que é o segundo crime, roubo mais homicídio, nesse homicídio, a morte pode ser a título de culpa ou de dolo, a depender do caso concreto. Ah, mas se ele agiu com dolo eventual, ótimo, dolo eventual é dolo, morte dolosa. Aí muda de figura, por quê? Se nesse momento em que eu tenho concurso de crimes, entre o roubo e o homicídio sendo a morte dolosa, ainda que por dolo eventual, vai para o júri. E o júri vai trazer também a competência para julgar o roubo. Então, isso muda a tipificação, faz incidir concurso de crimes e vai lá para o tribunal do júri, levando com ele o crime de roubo. Tá legal? Alguém pode me informar as horas, por favor? Que eu estou sem relógio aqui, não está aparecendo para mim um reloginho aqui do periscópio. Que horas são agora? Vamos lá. Fala alguém aí, por favor. Que horas são? 10h20? 10h20? Caramba, obrigado. Ó, tem 3 correntes, 10h20, 10h15, 10h19, 10h17. Vocês estão de sacanagem comigo, né? São 5 correntes. Vamos lá. Então, meus amigos, eu tinha muito mais para falar. Obrigado. Eu tinha muito mais para falar com vocês sobre latrocínio, mas eu sempre abro esses 10 minutos finais para as perguntas. Meia-noite já, falei demais. Para as perguntas, vocês são mais baratos. Para as perguntas de vocês. Então, podem ficar à vontade, podem perguntar sobre latrocínio, tá? Para quem perguntou,
O meu livro, nova edição, já está na fase da revisão. Que legal, Júnior, bacana, bacana. Revisão. Em março, a nova edição sai totalmente atualizada com a lei de drogas e a lei antiterrorismo. Quem tem meu livro sabe que a escrita é muito objetiva, é direto, eu não fico repetindo o conceito de parte geral, o dolo eventual. Então, só drogas está com 154 páginas, daquela forma objetiva, ou seja, é muita informação, com todos os informativos e acórdãos. Tem acórdão 2017, acórdão de drogas, tá? Muito bem. Perguntem. Professor Aurélio, como se pronuncia o seu sobrenome? Eu não sei falar até hoje. Fala pra gente, escreve aí. Existe latrocínio tentado? Bom, duas perguntas numa só. Resposta. Existe latrocínio tentado e ele é hediondo? Aí é minha praia, vou ter que falar. Na lei de crimes hediondos, o artigo 1º fala assim: são considerados hediondos bourré. É isso? Bourré? Achei que fosse burro. Bom, Aurélio Bourré. Isso, obrigado. Tá bom, maravilha. A lei de crimes hediondos fala assim no artigo 1º. Bourré, obrigado. Vou ter que decorar Bourré. São considerados hediondos os seguintes crimes do Código Penal, vírgula, consumados ou tentados. Então, admite? Admite. Existe, Gabriel, latrocínio tentado? Existe. Existe sim. Existe sim. Ora, o latrocínio... Já pensa em comida, né? Comida. Vamos lá. O latrocínio, ele é um crime complexo. Ele tem o homicídio, mas o roubo, né? No crime complexo, quando os dois crimes se consumam, todo crime complexo se consuma. Tá bem? Vamos lá. Não estou mais no jurídico, infelizmente. Vamos lá. No crime complexo, de outro giro, quando os dois crimes ficam tentados, todo tipo complexo fica tentado. Então, a gente foi matar para roubar um carro. Não conseguiu. Disparou a arma, não conseguiu matar, tentativa, e nem conseguiu roubar, tentativa, latrocínio, tentado. Mas a outra questão também, se um dos tipos ficar tentado e o outro se consumar, também latrocínio tentado. Ou seja, meus cursos estão no curso fórum, tá? Ou seja, ele roubou e tentou matar. Um crime se consumou de roubo, o outro ficou tentado. Latrocínio tentado, tá bem? Aquela súmula 610, você inverte. Isso, Pedro. Você inverte. Lá a morte se consuma e o roubo fica tentado. Eu, particularmente, acho a súmula um grande erro do Supremo. Eu, Rogério Greco, Fragoso, Capês, né? A doutrina toda, praticamente, critica a súmula 600, porque ela está errada a 610. Se o crime é complexo, né? Se o crime é complexo, se um se consuma e o outro fica tentado, todo crime complexo fica tentado. Independentemente daquele que ficar tentado ao consumado ser um ou outro, ou seja, ser o homicídio ou o roubo. Então, todo fica tentado, tá bem? Vamos lá. Depois do carnaval, vai ter uma surpresa para vocês, um curso completo de direito penal, parte geral, especial, leis especiais. Eu vou anunciar depois do carnaval, tá? Online. Vamos lá. Mais perguntas? Vamos lá. Levar dos patrimônios e roubar uma pessoa, aí não é crime contra o patrimônio. Como fica fácil depois de fixar a premissa? Não é crime contra o patrimônio? Matou uma pessoa para roubar os patrimônios. 2 latrocínios. Tá? Gabriel, será sempre ter doloso? Depende. Eu falei já que a morte pode ser dolosa ou culposa. Tá bem? Se a morte for culposa, aí eu tenho uma conduta de roubo dolosa e a morte culposa pré-ter dolo. Perfeitamente, você está certo, pensou certo, parabéns. Vamos lá, que horas são agora? Tem que acabar 10h30. Que horas são? Fala para mim para eu poder acabar ou não.
Tiro para o alto num roubo que mata a vítima será latrocínio? Em regra, não. Em regra, não. Como foi o caso lá do Samuel e do Álvaro na prova de brigado, 10h25, na prova delegado de Goiás, tá? A não ser que você visualize um dolo eventual. Dolo eventual, morte dolosa, latrocínio, tá? Vamos lá. Desde que, repito, isso é importante, o agente mate a vítima por 3 motivos: subtrair, garantir a subtração e garantir a impunidade. Módulo presencial para delegado da Civil, eu vou começar um novo módulo em março após o Carnaval, já com culpabilidade. Quem tiver interesse, gabrielpenal@yahoo.com.br, gabrielpenal@yahoo.com.br, que eu vou te responder com todas as informações. OAB não, dou aula só para concurso. Vamos lá. Onde entra a violência no tiro para o alto? Bom, se eu atinjo alguém com um tiro, isso é uma violência, né? É uma violência, claro. Tranquilamente, tá? Vamos lá. Que mais? A morte culposa no latrocínio realmente é muito difícil configurar, tá bem? Eu, particularmente, na prática, nunca vi, tá? Mas a doutrina diz que admite, então admite. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em enxergar como é que a gente mata alguém culposamente, tenho que confessar para vocês, tá? Como é que alguém mata alguém culposamente para garantir a impunidade, a detenção ou subtrair? Ou seja, age com dolo, mas se admite sim, tá? O que mais? Vamos lá. Se o roubo é tentado, mas o homicídio é consumado, é latrocínio tentado? Todo crime complexo, quando um se consome e outro fica tentado, todo crime complexo fica tentado. Por isso eu critiquei e falei que estava errada a súmula 610 do Supremo, tá? Mas olha, atenção, gente, em prova, vai com a súmula 610. Eu prefiro que você erre com o Supremo, mas acerte o gabarito, tá? Posso matar quem tente me roubar? Aí, a sua pergunta que você estava querendo fazer, né? Aí você está em legítima defesa. Aí tem toda aquela questão de usar meios necessários e moderados, etc. Tá bem? Não será latrocínio, pode ser alguma. Se o objeto era matar e roubou o celular, matou para roubar o celular, latrocínio, tá bem? Competência por latrocínio é júri? Falei no comecinho, é júri, gente? Não, é crime contra o patrimônio. Bandido que explode o banco e mata alguém que não sabia que estava lá, comete latrocínio? Grande pergunta, vai depender. Ora, em primeiro lugar, se a morte pode ser dolosa, o agente tem que ter dolo, e dolo é vontade, mas consciência, tá bem? Ainda que se admita, com todas as ressalvas que nós fizemos, a morte culposa, tem que haver previsibilidade objetiva. Se o agente não sabia, explodiu um banco, não sabia que lá estava alguém, não agiu com dolo, não configura o latrocínio, tá? Assume o risco? Depende. Se explodir um banco 2 da manhã, ele pode ser que ele pense que não tenha ninguém. Agora, se ele mas o banco abre 10 horas. Se ele explode 8h30 da manhã, todo mundo sabe que já tem funcionário às 8h30 da manhã. Então, vai depender muito do caso concreto. Tá legal? Vamos lá. Gente, direito penal não é que nem administrativo. Quais são os elementos do ato administrativo? Brrr, né? Então, o direito penal é diferente, depende de cada fato. O direito penal surge dos fatos, tá bem? Depende de cada fato. Última pergunta para encerrar. Faça. Também acho? Também acho. Última pergunta, faça. Sem mais perguntas? Não? Então, aplicam-se as causas de aumento? Aplicam-se. Ora, quer ver uma coisa interessante? Boa pergunta, Eduardo. Boa pergunta, vou falar já já. XTZ Dias. O STJ acabou de dizer agora, no último informativo, 595,
que lá na extorsão o parágrafo primeiro se aplica ao terceiro. Então o que se disse lá cabe para cá. Tá bem? Problema nenhum, pode acontecer. Bom, para quem perguntou do curso, tem um curso presencial, um grupo de estudo presencial, preparatório só para delegado de Polícia Civil do Rio. O que eu faço? Eu esgoto o edital, eu pego o edital, eu vou ponto a ponto esgotando. É um grupo de estudo organizado por mim, tá bem? Vou pular o carnaval sim. O carnaval vai passar e eu vou pular por cima, tá? Quando passar eu volto. Nesse grupo de estudo, eu esgoto o edital todo, tá bem? O edital para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado, são 6 pontos, cada módulo é 1 ponto. Então, já estou no ponto 5, quase no finalzinho do edital. Em março, é só presencial, tá? Em março, vou começar o módulo 5, já com um tema importantíssimo, culpabilidade, tá bem? Se você tiver interesse em mais informações, gabrielpenal@yahoo.com.br gabrielpenal@yahoo.com.br. Meus amigos, não sou o melhor não, exagero, eu sou só um professor estudioso, esforçado, que fico tentando ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bem? Eu sei que estudar é caro, é custoso, então sempre que eu posso, eu venho no Periscope dar várias questões de prova, porque eu sei que é importante, tá bem? Tá duro, vai para o Periscope, vai para o YouTube, vê lá o meu vídeo, tem vários vídeos no YouTube sobre matéria, tudo questão de prova, tá? Amigos, aproveitem o carnaval, divirtam-se no carnaval, mas aproveitem também para dar aquela estudada e colocar a matéria em dia, tá bem? Nos vemos então depois do carnaval. Um abraço e até lá.